Olá novamente, meus amores, bom dia. Agora a gente vai continuar com a nossa explicação, onde a gente vai falar de coordenadas do vértice de uma parábola. Outro ponto importante na construção do gráfico de uma função quadrática é o vértice de uma parábola. Então, a ênfase do nosso conteúdo de hoje é vértice da parábola. Como estudamos anteriormente, a parábola tem um eixo de simetria que cruza seu vértice, tá? Então, a parábola tem um eixo de simetria que cruza o vértice, tá? Que cruza seu vértice. E esse vértice, ele é formado por um par ordenado chamado de x vértice e y vértice. Observe, por exemplo, o eixo de simetria da parábola, que é o gráfico da função f, dada pela função f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 1. E os pontos A', B', C' e D' são simétricos em relação aos pontos A, B, C e D, respectivamente. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui a parábola. E observe que foi traçado aqui o eixo de simetria, que é esse que está aqui em destaque verde. E aqui no segundo quadrante e terceiro quadrante, a gente tem os pontos A, B, C e D. Já aqui no primeiro e no quarto quadrante, a gente tem os pontos simétricos a eles, que é o A', o B', o C' e o D'. Observe que o ponto A é representado por menos 3 e 14. Já o ponto A' é representado por 5 e 14, que é o simétrico, a linha simétrica em relação ao ponto A. O ponto B é menos 2 e 7. O B', que é o ponto simétrico a ele, é 4 e 7. O ponto C é menos 2, menos 1 e 2, e o seu simétrico é 3 e 2. O ponto D é 0 e menos 1, e o seu simétrico é 2 e menos 1. Então, aqui a gente tem os pontos e os simétricos em relação a ele. Por que nós temos os pontos simétricos em relação aos pontos? Porque aqui a gente traçou um eixo de simetria. Logo, se eu tenho um eixo de simetria, nós temos aqui os pontos simétricos aos pontos A, B, C e D, não é isso? Nesse caso, temos f de menos 3, f de 5, f de menos 3 é igual a f de 5, ok? Ó, f de menos 3, então aqui, ó, no x, no eixo x aqui é 3, e no simétrico a ele é 5, o 14 permaneceu. Aqui, ó, o f de menos 2, que é o x, o eixo x é menos 2, que é igual a f de 4, que é o simétrico a ele. O f de menos 1 é igual ao f de 3, e o f de 0 é igual ao f de 2, que são os pontos simétricos. Note ainda que a abscissa do vértice é igual à média aritmética das abscissas dos pontos simétricos da parábola. Aqui embaixo, eu tenho o vértice da parábola, que é representado pelo par ordenado 1 e menos 2, não é isso? Então, o que ele disse aqui, ó? Que a abscissa do vértice é igual à média da abscissa dos pontos simétricos da parábola. Então, vamos ver aqui, ó. A abscissa do ponto A é menos 3, mais a abscissa do ponto A simétrico, que é mais 5, tá? Ele disse que a média, então a média é você fazer o quê? Você pegar 2 ou mais valores, somá-los e dividir pela quantidade de valores. Então, aqui eu tenho a abscissa de A, que é o eixo x, e a abscissa do simétrico a ele, que é o eixo x. Menos 3 mais 5 dividido por 2, porque são 2 valores, tá? Então, vai ser igual a 1. Então, aqui é a abscissa do vértice. A abscissa do ponto C é menos 1 mais 3,
que dá 2 dividido por 2, que dá 1. Então, formou a abscissa do vértice. A abscissa do ponto B, menos 2 mais 4, dividido por 2, que dá igual a 1. A abscissa do ponto D, 0 mais 2, dividido por 2, que dá igual a 1. Todos eles formaram o quê? A abscissa do vértice, ok? Em que aqui o vértice, ele é representado pelo pau ordenado 1 e menos 2. Então, a abscissa é quem? É o eixo X, né? Então, aqui, ó, nós temos a abscissa que é igual a 1. Então, a gente percebeu que a soma das abscissas dos pontos, do ponto A e do seu simétrico, do ponto B do seu simétrico, do ponto C do seu simétrico, do ponto D do seu simétrico, é igual à abscissa do vértice, ok? Agora, vamos ver aqui. Considere a função quadrática f, dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Podemos determinar as coordenadas do vértice da parábola por meio dos coeficientes a, b e c. Para isso, consideremos dois pontos simétricos, por exemplo, o ponto A vai ser o xv, né, x do vértice, menos kyk. E o simétrico vai ser x do vértice mais kyk. Nós vamos entender melhor aqui do outro lado. Nós temos que f vai ser x do vértice menos k, que vai ser igual a f x do vértice mais k. Então, a função f, x vértice menos k, é igual a f de x vértice mais k. Então, aqui a gente vai substituir. Então, vai ficar a do vértice menos k ao quadrado, tá? Que a gente está substituindo o x, não é ax, a função não é desse formato? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente está substituindo, ó. O x eu estou substituindo por x do vértice menos k. Então, vai ficar x do vértice menos k ao quadrado mais bx do vértice menos k mais o c. Então, vai ser igual. Aí, aqui eu vou substituir por x do vértice mais k. A função que é desse formato, ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vai ficar a que multiplica o x do vértice mais k ao quadrado, mais b que multiplica x do vértice mais k, mais c. Desenvolvendo aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é o quadrado da diferença. Vai ficar a que multiplica x do vértice ao quadrado, menos 2x do vértice k, mais k ao quadrado. Mais b que multiplica x do vértice e b que multiplica o k, fica menos bk, mais c. Igual a, desenvolva aqui o quadrado da soma, fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais o b que multiplica x vértice e o b que multiplica bk, mais c. Multiplicando aqui, vai ficar ax ao quadrado do vértice, menos 2ax vértice k, multiplicando novamente, ak ao quadrado, mais bx vértice menos bk mais 6. Desenvolvendo aqui no segundo membro, a que multiplica x ao quadrado do vértice, vai ficar ax ao quadrado do vértice, mais 2ax vértice k, mais ak ao quadrado, mais bx vértice mais bk mais c. Não dá pra gente cancelar c com c, b vértice com b vértice, ak ao quadrado com ak ao quadrado, ax ao quadrado vértice com ax ao quadrado vértice. Vai sobrar menos 2ax do vértice k, menos bk, mais 2ax do vértice k, mais bk. Somando-se aos dois membros. Passando aqui para o primeiro membro, no caso, o menos ax vértice do k, e passando o bk para o segundo membro. Então, aqui vai ficar menos 4ax ax vértice k igual a 2bk.
Então, vai ficar AX vértice igual a menos 2BK sobre 4AK. X do vértice vai ser igual, que simplificando por 2 vai ficar 1, cancela o K com K, então vai ficar B. E aqui, simplificando por 2, vai ficar 2, que fica 2A. Então, o X do vértice vai ser representado por menos B dividido por 2A. Então, se eu quiser encontrar o X do vértice, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Menos B sobre 2A. Sempre, sempre, sempre. Quem é o menos B? É o coeficiente B. Quem é o A? É o coeficiente A. Por fim, conhecendo o X do vértice, podemos determinar a ordenada Y vértice, substituindo o valor de X vértice em f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vou pegar o valor do x do vértice e substituir na função para encontrar a ordenada y vértice. Então, y vértice vai ser igual a ax ao quadrado do vértice mais bx do vértice mais c. As ordenadas do vértice, x vértice e y vértice, de uma parábola podem ser determinadas pelos coeficientes a, b e c, da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, que a define. A abscissa do vértice da parábola é definida pela fórmula x do vértice é igual a menos b sobre 2a. E em seguida calcula-se a ordenada y vértice, substituindo o valor do x vértice na lei da função, e aí assim a gente vai encontrar a ordenada y vértice. Vamos ver aqui algum exemplo. A gente tem a função x ao quadrado menos 4x igual mais 4. Então, a gente tem os coeficientes, coeficiente A é 1, coeficiente B menos 4, coeficiente C é 4, ok? Então, são os coeficientes. Então, para encontrar o x vértice, basta aplicar a fórmula menos B sobre 2A. Menos B é menos 4, né, ó? Menos 4, então vai ficar menos da fórmula com menos 4, que vai ficar positivo, menos com menos vai ficar mais, sobre 2A, o A é 1, então fica 2 vezes 1. 4 positivo dividido por 2 dá igual a 2. Então, encontrei o x do vértice, que é 2. O que eu vou fazer agora? Substituir na função e encontrar o y vértice. Então, o y vértice vai ser igual a x ao quadrado vértice menos 4x vértice mais 4. Onde tiver x vértice, eu vou substituir por 2. Então, o y vértice vai ser igual a 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 4. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 4, 2 vezes 4, 8, mais 4. 4 mais 4 dá 8. 8 menos 8 dá igual a 0. Então, aqui nós descobrimos que o vértice vai ser formado pelo par ordenado 2 e 0, ok? Onde aqui a gente tem o x vértice e o y vértice. Então, o par ordenado vai ser 2 e 0. Então, aqui nós temos a parábola que vai ser formada pelo par ordenado do vértice, x vértice e y vértice. E ele vai cortar aqui, né, ó, ponto C, que é aqui, que é aquela regrinha que a gente viu, ó, lá atrás, 0 e C, então aqui é 0 e 4, ok, ó. E aqui a outra é menos x, a concavidade é positiva, né, a concavidade é pra cima porque o coeficiente A é positivo. E aqui a gente tem outro exemplo, que é menos x ao quadrado, menos 2x, menos 3. O A é menos 1, B é menos 2, o C é menos 3. O x vértice vai ser menos B sobre 2A, então vai ficar menos da fórmula, menos B, que é menos 2, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. Menos com menos dá mais, mais com menos dá menos. 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai ficar menos 1. Agora, eu vou substituir e encontrar o y vértice. Então, vai ficar menos 1 menos menos 1 ao quadrado,
Menos 2 vezes menos 1, menos 3. Então, vai ficar 1. Menos com menos vai dar mais. Vai ficar 2. 2 vezes 1, 2. Menos 3. Não é isso? Aí, só lembrando que aqui fora tem um sinal de menos, então vai ficar menos 1, né? Então, eu vou ficar com menos 1 mais 2, que é 1, menos 3, que é igual a menos 2. Então, eu encontrei aqui que o vértice vai ser formado por menos 1 e menos 2. Então, vamos lá ver aqui, ó. Menos 1 e menos 2. Então, o x vai ser menos 1, o y vai ser menos 2. E ela vai cortar o eixo y em 0 e c. Então, 0 e o c aqui é menos 3 e menos 3. Ok, ó? Então, a gente encontrou assim e a gente tem que o a é menor que 0, então a concavidade é voltada para baixo. Qualquer dúvida, tá, gente? Vocês podem entrar em contato no privado. Beijos!